Oi, eu sou a Mitch e o vídeo de hoje é um especial em homenagem a Jane Austen. Hoje, dia 18 de julho de 2017, é o bicentenário de falecimento da autora Jane Austen. E o meu primeiro contato com Jane Austen foi lá atrás, nos meus 14 anos, quando pela primeira vez eu tive contato com Orgulho e Preconceito. E eu já gostava muito de ler com 14 anos, mas eu só lia aquelas literaturas infanto-juvenis, eu gostava muito de Pedro Bandeira, e eu lia geralmente autores nacionais. Então a Jane Austen foi a primeira autora internacional com a qual eu tive contato, e foi paixão à primeira vista. Depois de ler a obra de Orgulho e Preconceito, mais ou menos uns 2 anos depois, foi lançado aquele filme com a Keira Knightley. E, pasmem, eu não conhecia a série da BBC. E só depois de ler o livro, de assistir o filme, é que eu fui assistir a série da BBC com Colin Firth. E a paixão foi se consolidando cada vez mais, e a partir daí eu conheci outros livros da autora, assim como assisti outras adaptações. Orgulho e Preconceito foi o segundo livro dela a ser publicado, em 1813. Mas antes disso, Razão e Sensibilidade já havia sido publicado, o primeiro romance dela a ser publicado, que também tem adaptação para o cinema, com a Kate Winslet e a Emma Thompson. E diga-se de passagem, é uma adaptação muito boa, as duas atrizes estão ótimas no papel, mas era para Eleanor ser uma garotinha de 17 anos. E nitidamente a Emma Thompson, por mais brilhante atriz que ela seja, estava velha demais para o papel. Aliás, parece que todos os personagens não se encaixavam muito bem com a idade dos atores e vice-versa, e eu não gostei muito dessa adaptação. Por mais que seja fiel ao livro, as atuações sejam brilhantes, mas eu achei... Será que só tem Emma Thompson para escolher como Eleanor? Será que não haveria uma outra atriz de idade semelhante e de atuação tão boa quanto? Não sei, eu não gostei muito dessa adaptação. Achei a de Orgulho e Preconceito muito mais equivalente. E o próprio livro, Razão e Sensibilidade, não é dos meus favoritos, até porque a Marianne, interpretada pela Kate Winslet, é uma garota insuportável. E a Eleonora é legal, ela é o equilíbrio ali da balança, mas mesmo assim a Eleanor não sustenta nos ombros dela todo o peso de um romance. Então, Orgulho e Preconceito, seu segundo livro publicado, já ser tão genial, na verdade só reflete o brilhantismo da autora. Então, eu tenho aqui na minha coleção 5 grandes romances dela, a Razão e Sensibilidade, por eu não ter gostado tanto assim, eu já passei adiante, não é verdade? Não faz sentido um livro ficar pegando poeira na estante quando ele deveria ser lido. Então, o primeiro foi Razão e Sensibilidade, depois veio Orgulho e Preconceito, o terceiro livro foi Mansfield Park, o terceiro a ser publicado, e enquanto ela publicava Mansfield Park, ela já estava escrevendo Emma, que é o quarto livro a ser publicado, e póstumamente foram publicados A Abadia de Northanger e Persuasão, que esses dois aqui, meu Deus do céu, são muito bons. E eu já vou falar um pouquinho mais rapidamente sobre eles. Orgulho e Preconceito eu creio que todos conheçam, é a história da Elizabeth Bennet com o Mr. Darcy, e não só sobre isso. Orgulho e Preconceito é um livro muito engraçado e muito maduro ao mesmo tempo. Já no primeiro parágrafo, a Jane Austen já me arranca gargalhadas com aquelas frases dela de que todo homem solteiro em posse de grande fortuna deve estar à procura de mulher, o que é uma tremenda de uma ironia, apesar de muitos leitores não entenderem isso como ironia, mas é sim. E a Elizabeth Bennet, ela é apaixonante. Ela é irritante, ela é preconceituosa, ela é orgulhosa. Ela e o Mr. Darcy foram feitos um pro outro. A única diferença entre os dois realmente é a fortuna, porque ela tem uma fortuna intelectual, ele também, mas ele também tem uma fortuna monetária. Mas os dois são muito cultos, são muito petulantes e têm opiniões muito fortes. O que é muito legal, porque um livro que começou a ser escrito no final do século XVIII e já trazer uma personagem feminina com tanto poder, sabe? Com tanta cultura, com tanta opinião própria,
foi um brilhantismo mesmo da Jane Austen. E essa personagem, na verdade, ela é inédita, porque em Razão e Sensibilidade as duas personagens são um pouco mais fracas. Em Orgulho e Preconceito, a Jane já mostra pra gente mulheres mais fortes. Até porque a família Bennet é basicamente composta de mulheres. E aí, em Mansfield Park, a gente vê uma heroína mais omissa. Aqui na contracapa do livro a gente vê que ela é intitulada como A Heroína Invisível. E seria mais ou menos isso. Mas Mansfield Park, depois de Orgulho e Preconceito, é o meu xodózinho, sim. É o meu livro favorito da Jane Austen. E olha só o tamanho dele. Tanto que a maioria dos outros livros consegue ser publicado pela edição Pocket. E Mansfield Park não teve jeito, não teve como ser publicado em Pocket, porque é uma história grande. Inclusive, a primeira edição dele a sair, em 1814, na verdade foram publicados 3 volumes, Mansfield 1, 2 e 3, porque a história é basicamente dividida em 3 partes realmente. Dá pra ler numa tacada só, mas também faz sentido sendo dividida de 3 partes. E essa história da Fanny Price, que... Não, vamos começar do começo. O primeiro capítulo é meio lento e vai se arrastando porque explica a história de 3 irmãs. E a mais bonita dessas 3 irmãs consegue ter um bom casamento com o proprietário de Mansfield Park, o Sir Thomas, e ela, a partir do momento em que ela tem esse bom casamento, as outras irmãs mais novas dela também são introduzidas na sociedade. Porém, como existem mais moças bonitas no mundo do que homens ricos, isso são palavras da autora, obviamente as outras 2 irmãs não conseguiram tão bons casamentos quanto a primeira. Então, a irmã do meio acabou se casando com um clérigo, acho que era um reverendo, o reverendo Norris, e por isso a irmã do meio se tornou a senhora Norris. E a irmã mais nova, a senhorita Frances, acabou fazendo um mau casamento para vergonha da família. Isso também não são palavras minhas, são palavras da autora, porque ela se apaixonou por um tenente da marinha. E o rapaz era apaixonado por ela também, mas brevemente ele teve um acidente de trabalho e não conseguiu mais trabalhar. Conclusão, eles viviam com pouquíssimo dinheiro. Tinham amor, mas não tinham dinheiro. Então, das 3 irmãs, a Frances foi a que se deu mal na visão da época. E, por azar também, a irmã mais velha, que se casou com o Sir Thomas, proprietário de Mansfield Park, ela teve 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Já a Frances, a mais nova, ela teve um batalhão de filhos, praticamente um filho para cada dedo das mãos. E como ela não tinha dinheiro, também não podia alimentar tantas bocas assim. E por insistência da senhora Norris, que era irmã do meio, a irmã mais velha resolveu adotar a filha mais velha da Frances, para diminuir uma boca para eles alimentarem e também para fazer uma obra de caridade, né? Porque eles eram muito religiosos e além de ajudar a irmã, ficariam bem na fita. E é assim que começa a história da Fanny Price. Ela é adotada pelos proprietários, tios dela, e ela é recebida em Mansfield Park a primeiro instante como se fosse alguém da família. E vai crescendo junto com os primos, mas muito brevemente a gente percebe que ela não é tão tratada como alguém da família assim. Ela não pode almoçar e jantar na mesma mesa que eles, ela almoça na cozinha, o quarto dela não tem aquecimento e o deles tem. O quarto dela até tem lareira, mas a senhora Norris a proíbe de acender para economizar lenha. E a senhora Norris, que é tia dela, que insistiu tanto pro casal adotar ela, é quem mais maltrata ela. Porque a verdade é que a senhora Norris é uma mal amada, também não tem dinheiro, não tem herdeiros e vive na sombra da irmã mais velha. E ela tenta fazer da vida da Fanny o inferno que a própria vida dela é. E tem muita gente que odeia a Fanny dizendo que ela é submissa, que ela é a personagem mais atípica da Jane Austen, mas na verdade, realmente, ela é diferente de todas, mas ela não é submissa. Muitas vezes ela pode acabar sendo omissa, mas jamais submissa. Ela é do tipo de pessoa que prefere observar antes de falar e, sobretudo, observar antes de agir. O
que não é necessariamente um defeito, já que há tantas pessoas no mundo que falam sem pensar, não é mesmo? Mas a Fanny, ela é extremamente inteligente, ela é uma leitora assídua e ela é uma menina que sabe fazer de tudo um pouco. A tia confia mais nela do que nas próprias filhas. O tio, Sir Thomas, tem uma afeição por ela, respeita ela. As primas não, na verdade a tratam com bastante indiferença. O primo mais velho, Tom, enche ela de presentes porque ele acha que é assim que ele deve tratar qualquer mulher, então ele trata ela como ele trata todas as outras. E o Edmund, que é o filho do meio, é o único que dá atenção a ela, que adora conversar com ela, até porque a Fanny é uma garota inteligente. E o Edmund, ele tá sendo preparado para ser clérigo também, ele quer assumir uma vida religiosa, então ele adora os bate-papos que ele tem com a Fanny. E o Edmund é o único que trata ela com amor, com carinho. E você crescer rodeada de pessoas que te tratam como se fosse nada, obviamente você vai se afeiçoar pela única pessoa que te trata como se fosse alguém, não é mesmo? E não é diferente com essa heroína. Ela acaba se afeiçoando até demais pelo primo Edmund, mas digamos que não é um amor tão unilateral assim. O rapaz acaba nutrindo afeições pela prima também. Eis que entram os irmãos Crawford e eles são vindos de Londres. E Mansfield Park fica no interior da Inglaterra. E o pensamento de Londres era muito mais progressivo e eles chamavam as pessoas de Londres de modernas. Conclusão, esses irmãos são bem recebidos em Mansfield Park, até porque é a propriedade mais imponente daquele local. E eles começam a conviver com aquela família, sendo que os Crawford não são tão de bom caráter assim, eles têm um caráter um tanto duvidoso. E o rapaz rapidamente começa a dar em cima das irmãs Bertrand, que são ali as filhas do casal proprietário de Mansfield Park, a Julie, ou Julia, e a Maria Bertrand. Sendo que a Maria, desde jovenzinha, ela já era prometida para um jovem rico também ali da região. E mesmo assim, o Crawford deu em cima dela. Deu primeiro em cima da irmã mais nova, que não era tão bonita quanto a Maria, que era a irmã mais velha, e ficou ali jogando a laia dele pra cima das duas. E a Fanny só de longe observando. E todo mundo achando que a Fanny era meio débil, inclusive dizem isso. A narradora diz isso, que algumas pessoas em Mansfield Park consideravam a Fanny meio débil, mas ela era uma astuta observadora. Então tá lá as duas primazinhas dela caindo na lábia do Crawford e ela só vendo que aquilo não cheirava bem. E mais adiante, a irmã dele, Mary Crawford, começa a dar em cima do Edmund. Mas por que ela dá em cima do Edmund e não em cima do Tom, que seria o irmão mais velho e, consequentemente, o primeiro herdeiro? Porque o Sr. Thomas, ele trabalha muito fora. Ele tem uns negócios lá e o Tom, o irmão mais velho, o filho mais velho, é quem auxilia o pai. Então, o Tom raramente estava em casa quando os irmãos Crawford iam lá visitar. Portanto, a Mary Crawford começou a dar em cima do Edmund. E o Edmund ficava nessa: vou dar bola, não vou dar bola, vou dar bola, não vou dar bola, muito recatado também. Mas a verdade é que fica subentendido ali nas entrelinhas que a Mary Crawford era uma garota bem progressista e ela tinha, na verdade, interesse pela Fanny Price, se é que vocês me entendem. Então aí a gente já vê o tomzinho de crítica da Jane Austen, introduzindo personagens de caráter levemente bissexual, e mais adiante a gente vai ver também um pouco da crítica da Fanny a favor do abolicionismo, porque o Sir Thomas, ele tinha escravos e nessas idas dele para o exterior ele comprava mais escravos. Então tem um diálogo da Fanny com o primo Edmund que ela diz claramente: primo, eu sou contra a escravidão, eu não entendo porque meu tio precisa escravizar seres humanos para fazerem o trabalho para eles. E aí o primo Edmund até diz: Fanny, eu concordo com você, a escravidão não é certa, mas todo o dinheiro de Mansfield Park vem dos frutos do trabalho escravo, e esses negros são importantíssimos para o progresso da propriedade e tal. Ou seja, o Edmund fica em cima do muro, mas a Fanny, lá no iniciozinho do século XIX, já via que aquilo era errado. Então são pinceladas muito sutis de crítica, são muito sutis mesmo.
mas já é um princípio. E para uma mulher que até então não tinha voz, a Fanny Price se mostra ao longo do romance muito perceptiva e muito inteligente. E é com essa inteligência, essa calma, essa paciência, essa gentileza que ela vai cativando todos ali na casa. E no final, mais pro final, ela mostra a opinião dela assim, ela não aceita tudo de cabeça baixa. O tio tenta arranjar um casamento para ela e ela se recusa a casar por interesse. Ela quer casar por amor ou então prefere ficar solteira. O que eu achei genial, porque na época era inconcebível uma mulher recusar um casamento, principalmente um casamento que seria afortunado para ela. Porque a Fanny não tinha nada, tudo que ela tinha era doação, caridade. E até por isso que confundem a Fanny de omissa com submissa, mas na verdade era gratidão, ela era muito grata aos tios dela, porque ela não passava nenhuma necessidade física por causa dos tios dela. E se ela continuasse na casa dos pais, só Deus sabe se ela não já teria morrido de fome. Então ela é sim uma personagem muito pura e muito grata, mas não é submissa não. E ao longo do romance ela vai deixando claro o ponto de vista dela, ela vai deixando claro a opinião dela e ela vai aparecendo mais. A heroína invisível vai se tornando mais visível. E eu já falei pra caramba, mas é porque esse romance é muito contraditório. Tem muito leitor que detesta, simplesmente detesta, acha a Fanny Price uma santinha do pau oco. Mas é necessário levar em consideração o contexto. A edição aqui que eu tenho, da LPM, tem uma nota do Nabokov, que o Nabokov, enquanto dava aulas na universidade, ele citou Mansfield Park. E ele deixou uma nota muito interessante, eu vou ler aqui um pedaço para vocês. Mansfield Park é um conto de fadas, se bem que todos os romances são, de certo modo, contos de fada. À primeira vista, o assunto e o jeito de Jane Austen podem parecer antiquados, empolados e irreais, mas essa é uma ilusão a qual sucumbe o mau leitor. O bom leitor é ciente de que a busca pela vida real, pelas pessoas reais e assim por diante é um processo sem sentido quando falamos de livros. Num livro, a realidade de uma pessoa, ou de um objeto, ou de uma circunstância depende exclusivamente do mundo específico desse livro. Um autor original sempre inventa um mundo original, e quando um personagem ou uma ação se encaixam no padrão desse mundo, nós experimentamos o prazeroso choque da verdade artística. Não importa o quanto a pessoa ou a coisa possa parecer inverossímil, caso seja transferido para dentro do livro, os críticos, pobres trapaceiros, chamem de vida real. Não existe essa coisa de vida real para um autor talentoso. Ele mesmo precisa criar a vida, depois criar as consequências. O charme de Mansfield Park só pode ser desfrutado de forma plena quando adotamos suas convicções, suas convenções, suas regras, seu encantador faz de conta. Mansfield Park nunca existiu, e as pessoas de Mansfield Park nunca viveram. É ficção. Então, acho que já deu para vocês entenderem um pouco do porquê eu gosto tanto da Fanny Price. Para mim, é uma personagem muito mais cativante do que a Emma, por exemplo. A Emma é o quarto livro escrito pela Jane Austen e também é muito legal, melhor do que Razão e Sensibilidade, na minha humilde opinião. Mas é uma garota mimada que quer transformar a vida das pessoas porque ela quer e ponto final. O personagem mais legal desse livro todo é o Mr. Knightley. E o Mr. Knightley é um dos melhores cavalheiros que a Jane Austen já construiu. Sim, ele é tão legal quanto o Mr. Darcy. Mais gentil do que o Mr. Darcy. Então, acho que o grande protagonista aqui, apesar de não aparecer tanto quanto a Emma, é o Mr. Knightley. Até porque ele é a razão e a Emma é mais a ilusão, o sonho, a fantasia. Porque ela é uma garota mimada. É um livro que vale a pena sim, mas não me cativou tanto. E por último nós temos A Abadia e Persuasão. E que livros maravilhosos, meu povo! A Abadia é a história contada pela Cathy Morland, que é uma protagonista assim bem ingênua também, do interior. E o sonho dela é ir pra cidade grande, conhecer os bailes, o sonho dela é ir pros bailes e tal. Ela é uma menina muito ingênua, filha mais velha de um monte de irmãos. E acho que o pai dela também é clérigo e tal, mas nada falta pra eles, no contrário da outra história. E a Cathy Morland, ela é muito sonhadora e ela é uma leitora assídua. Todas as personagens da Jane Austen são leitoras,
o que naquela época era raro uma menina ter educação. E ela enfatizava a questão de educar as meninas, sim, de fazê-las leitoras, sim. E a Katy Morland, ela também era uma leitora assídua e por causa disso ela vivia no mundo da lua. E é um livro que começa num tom muito legal, muito humorístico, tem piadas e tem tiradas irônicas também. E obviamente não pode faltar a ironia obscura da Jane Austen com relação à sociedade da época, mas também tem uma pitada assim de suspense. A abadia é um castelo onde vive um rico senhor com seus 2 filhos, e ela acaba ficando amiga da filha desse senhor e do filho também. Ela acaba sendo convidada pela menina para passar um final de semana na abadia de Northanger, e chegando lá ela descobre o cenário sombrio, descobre que a mãe deles acabou morrendo e que a morte dela é um mistério, e ela tenta desvendar esse mistério. Então tem um ar assim um tantinho obscuro de suspense, mas que tudo não passa da mente, da imaginação fértil da Katy Morland. Então é um livro muito divertido e uma escrita diferente. A Jane Austen se aventurou um pouco no drama e no suspense e coisas que ela não fez nos outros livros. E Persuasão é o último romance completo pela Jane Austen e é uma narrativa mais madura. A Anne, ela é persuadida a deixar o seu noivo porque ele não tinha futuro e tal. E eu gosto muito de Persuasão também. Mas pra quem não é leitor de Jane Austen ainda, os primeiros livros que eu indico, lógico, são Orgulho e Preconceito. Até porque você pode ler e logo depois você pode assistir todas as adaptações disponíveis, que são muito boas. Indico muito também A Abadia, que é muito divertido. Tem também a adaptação da BBC, muito divertido mesmo. E a garotinha que faz a Katy Morland é aquela que fez Rogue One, Felicity Jones. E ela tá muito legal no papel de Katy Morland. E pra quem tem paciência de ler um calhamaço, indico muito sim Mansfield Park. É grande porque foi elaborado em 3 livros e aqui hoje em dia é editado como volume único. Mas se você sobreviver aos primeiros capítulos, que é a história das tias, você vai conseguir devorar o livro em uma sentada só. Sério, é uma história muito legal. A partir do momento em que ela é contada pela Fanny Price, porque as histórias das tias realmente é meio maçante. Mas Orgulho e Preconceito e A Abadia são livros que você vai ler muito rapidamente e vai se divertir lendo. Se por acaso você ainda não conhece Jane Austen, vale muito a pena conhecer. Se você é fã da autora, assim como eu, se junta ao grupo, me diga aqui embaixo qual é o seu livro favorito dela, indica novas adaptações e fala da sua opinião sobre os outros livros que eu vou adorar conhecer. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Aliás, a propósito, hoje está tendo o chá da Austen lá na Confeitaria Colombo, no centro do Rio. E eu passei lá, mas eu não sei se vocês estão ouvindo barulho, tá chovendo pra caramba. Eu só fui e voltei na mesma hora, porque tá muito frio hoje. Então eu vou ficar aqui com o meu chazinho, convido vocês a se juntarem a mim. E domingo vai ter um evento apresentado pela Fringe Georgacópolis, também em homenagem a Jane Austen. Eu vou deixar aqui embaixo o link do evento para vocês ficarem por dentro das novidades e data, local e horário. É domingo, eu só não lembro o horário e não lembro em qual livraria vai ser, mas eu vou deixar tudo escrito aqui no box de informações. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar seu like, se inscrever no canal e nos vemos na próxima. Tchau!